Glória a Deus. O texto hoje é 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 20. Veja só o que diz a palavra do nosso Deus acerca dos nossos corpos que são membros de Cristo Jesus. Que maravilha, né? Atentarmos para esses detalhes. Membros de Cristo Jesus. Está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, falo-eis, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a nossa vida na direção do Espírito Santo, para que nós possamos compreender e glorificar o nome de Jesus. E o texto é bastante claro, não precisa de muitas complicações ou de intérpretes para que traga o entendimento do que está revelado nessa passagem da palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, está dentro da lei. Porém, em todas as coisas me convém. Mesmo que haja uma permissão, haja autorização, nem tudo nos convém viver a prática. Porque, de fato, como diz o texto, o nosso corpo, que não é nosso, porque é escolhido por Deus para ser o templo do seu Espírito Santo, jamais podereis utilizá-lo de forma desagradável a Deus. Ora, Deus tem nos dado dessa graça, dessa sabedoria, e a palavra é bem clara quando diz, quando nós estamos envolvidos, principalmente em termos de relacionamento pessoal, de intimidade, uns com os outros. No caso, a gente usa o nosso corpo para se envolver com a meretriz, nós se fazemos um só corpo com ela. Então, todas as práticas, todos os meios ilícitos que há na vida de uma meretriz, ela passa a influenciar a todos que se envolvem com ela. Lembrando que uma meretriz nunca está realizada nem satisfeita com o seu companheiro. Por isso, tem a postura e a posição de uma meretriz, aquela que se coloca no lugar de uma prostituta, que utiliza o seu corpo para desmoralizar a sua própria
realidade de vida. E o pior é que os comentários, as circunstâncias, a divulgação, a propagação da prostituição, ela vai muito longe e desmoraliza todos aqueles que estão envolvidos. Então a palavra de Deus ela é muito importante para que a gente possa fazer uma reflexão. Primeiro, nós somos o corpo de Cristo. Ele nos escolheu para habitar com o seu Espírito Santo. E Deus diz que, assim como ele ressuscitou a Cristo, também ele irá nos ressuscitar pelo seu grande poder naquele grande dia. E nós iremos prestar conta diante de Deus de tudo quanto nós vivemos nessa vida e fizemos com o nosso corpo. E o texto diz que o que se junta com o Senhor, com Deus, é um mesmo Espírito. Por isso devemos fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado é fora do corpo. Porém, os que se prostituem pecam contra o seu próprio corpo. Então, quando nós estamos envolvidos com a prostituição, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. E as circunstâncias disso são tristes, muitas vezes irreversíveis, que conduz à própria morte. A espiritual já está bem clara, porque quando o homem está no nível de prostituição, a vida dele espiritual já é precária. Podemos dizer que não existe mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e caminha pelos intuitos carnais, por sua natureza pecaminosa, e isso desagrada a Deus. E o texto diz: não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo habita em vós? Não sabeis disso? Porventura, és inocente acerca desta verdade? O Espírito de Deus, que é proveniente de Deus, que não é de nós mesmos, ele existe, ele é real e habita dentro do nosso ser. Porém, se entristece quando nós fracassamos na desobediência. E para finalizarmos, o versículo 20 diz: porque fostes comprados por um bom preço. Sabe qual foi esse preço? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Deus não poupou em entregar Jesus Cristo para nos salvar. Também não vai poupar no dia do juízo final, na condenação de todos aqueles que deixaram de crer e obedecer a sua palavra. Isso é profundo. Isso é preocupante. Isso nós temos que fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por mais que você não queira, ande em desobediência. Seu corpo, seu espírito, sua alma pertence a Deus. Seu corpo vai virar pó e sua alma vai diante de Deus e será julgada pelos seus feitos. Que Deus possa clarear a tua mente, clarear o teu coração. Há uma necessidade dessa mensagem ser feita no dia de hoje. Hoje é 24 de dezembro, véspera do que chamam de Natal, onde se reúne as famílias para, dizem, comemorar o nascimento de Cristo Jesus. Mesmo de uma forma contraditória às escrituras, que nós devemos viver pela verdade, mas querendo frisar acerca de hoje ser um dia onde as pessoas têm que parar, fazer reflexão e esperar o ano novo